Oi, gente, boa tarde. Obrigado por todo mundo estar participando. Eu sou o Thiago, sou CEO da C9. C9 é uma empresa que foi fundada há 2 anos, tem uma plataforma de tokenização de ativos focada em loyalty. Então, a gente basicamente tokeniza ponto de fidelidade, há praticamente 1 ano e meio, como programa de fidelidade de coalizão, onde a gente entrega para cada cliente uma wallet, seus pontos, de uma forma sem fricção, conectando aí transações, vamos falar, tokenizadas e não financeiras como o Drex, visando aí popularizar a utilização da blockchain no mercado. Aí, junto comigo, eu gostaria de apresentar aqui os participantes. O Lucas, acho que já deu uma palavrinha, mas se pudesse apresentar, não sei se... Muito tecnológico. Bom, eu sou o fundador e CEO da Bitify. Participei aqui de um outro painel. Acho que deixa o pessoal se apresentar. Todo mundo já me conhece aqui. Fala, pessoal. Eu sou o Bruno. Eu trabalho na parte de Investment Banking do Banco Genial. A gente atua com cripto, acho que em múltiplas frentes. E, assim, a gente começou a atuação como banco liquidante de exchange, empresa de tokenização como um todo, lá em 2016, 2017. A gente fazia operação de câmbio também para essas empresas. Ali era mais difícil das empresas conseguirem ser compliantes com o que seria de regulação e requisito de banco. Então, a gente foi uma abertura grande para esse mercado, então, para os maiores players que continuam até então com a gente. Mais para frente, a gente fez coordenação e distribuição, e isso ajuda a explicar a história. Foi coordenador líder de Hash 11, e aí a gente se posicionou como um player muito comercial e que suporta empresas a atingir esse mercado como um todo. A gente tem hoje uma operação de originação de operações de tokenização, então para os nossos clientes de corporate. A ideia ali é plugar, principalmente com tokenizadoras, as soluções que você tem nesse mercado e conectar as empresas para reduzir, principalmente funding. Então, para conseguir captar funding mais barato, ou conseguir colher ganhos ali com antecipação de recebível a taxa mais atrativa. Disso derivou-se o Drex. Então, a gente tem dentro o projeto piloto do Real Digital que a gente está participando, e também uma plataforma de negociação de cripto e digital assets como um todo, e aí ativos tokenizados para os nossos clientes finais, então, de plataforma. Hoje em dia a gente tem mais de 1 milhão de clientes, então para a gente é um nicho que a gente entende que existe um ganho grande para ser capturado nessa ponta de pessoa física, e hoje em dia você não tem essa parte de tokenizadora ou de tokenização com uma frente forte de distribuição, que é a maior discussão que se tem hoje. Assim, ganhar escala nesse mercado a partir da tecnologia que já gera ganhos de custo, principalmente. Então, um pouco do overview do que a gente faz, e eu estou na frente de alguns desses projetos, como Real Digital, a parte de tokenização, e aí a gente tem um time de corporate que faz essa parte de banco liquidante, e tem um time específico para a plataforma de negociação para cliente final. Oi, pessoal, sou a Paloma. Eu estou na Bifor. A Bifor é um mercado de balcão organizado de ações tokenizadas dentro do sandbox regulatório da CVM. E sim, eu preciso falar esse nome todo com disclaimers, não tomo bronca do jurídico. Então, o que a gente faz? A gente basicamente tokeniza ações de empresas de pequeno e médio porte. As empresas podem ter até 300 milhões de faturamento e elas podem captar até 100 milhões de reais por meio da nossa plataforma. A gente terminou o primeiro ciclo do Sandbox, entrou no segundo ciclo, então agora a gente pode conectar 2 corretoras com a gente, que é para tentar resolver um pouco disso que o Bruno comentou, assim, como que a gente começa a dar vazão, como é que a gente distribui esses tokens que a gente está criando. E acho que a melhor forma é a gente se plugar em quem já tem os clientes, mais do que a gente ficar captando cliente por aí que tem um custo bastante alto e, enfim, a gente não quer concorrer com o intermediário. A gente quer oferecer solução tecnológica para esses intermediários dentro de um escopo regulatório. E é isso. Legal, gente. Eu queria voltar um passinho antes só para falar da tokenização em si, que é já é antiga, né? Então, se você pegar, por exemplo, o bilhete de metrô, ele já era um ticket físico tokenizado. Então, a tokenização em si, ela já existe há bastante tempo, e o que está acontecendo agora é uma fase de uma digitalização dessa tokenização através da blockchain.
E aí eu queria entender um pouquinho dos convidados, a parte de diferenciação desses ativos digitais, que tem ativos de valor, ativos de utilidade, ativos de real world assets, que são ativos reais. A opinião de vocês, como é que vocês acham que esse mercado vai surgir junto com o Drex, orquestrando todos esses outros tipos de ativos nos próximos anos aí, né, de tecnologia, né? Opa, legal. Vamos lá. Primeiro, assim como você deu um passo para trás, eu queria fazer uma reflexãozinha aqui em relação ao mundo de tokenização de ativos. A hora que o Banco Central se posicionou falando que vai existir o real digital, ainda não era Drex, o que aconteceu, né? A gente teve um movimento natural de todo mundo que estava olhando para a tokenização parar e olhar e falar assim, espera o Banco Central se posicionar. Vamos ver o que o Banco Central vai fazer antes de sair criando produto de tokenização. Porque se eles estão criando um produto focado em ser uma CBDC de fato, que vai permitir, vai ser uma plataforma que vai permitir eventualmente tokenização de ativos, então talvez eles criem um framework regulatório de como pode ser tokenizado ativo aqui no Brasil. Então, eu acompanhei nos últimos anos, isso pode não ser verdade, isso é só uma percepção minha de mercado, que as empresas, as tokenizadoras de ativo, elas tiveram que dar um passo para trás e segurar um pouco o que estava super à flor da pele no mercado, que todo mundo só falava de tokenização de ativos, todo mundo queria ter uma tokenizadora de ativo, todo mundo olhava para os ativos, que nem você citou agora, falando assim, isso aqui é legal ser tokenizado, porque isso pode ser fracionável, pode ser fracionado, pode ser distribuído, isso vai democratizar o acesso de determinado público para esse tipo de tecnologia, que acho que a gente vai falar bastante disso aqui, mas que a hora que o Banco Central se posicionou dizendo real digital, aconteceu aquele super step back assim, em relação às grandes instituições olhando para a tokenização de ativos. O que foi interessante é que isso não aconteceu no restante do mundo, isso aconteceu no Brasil por conta do Banco Central. Então, a gente acompanhou nos últimos anos aí o restante do planeta focando em criação de protocolos a fim de resolver os problemas de tokenização de ativos do mundo real, que nem o 3643, que é um dos protocolos ali, um dos RCs ali da rede Ethereum, que tem como objetivo ser o protocolo utilizado para ativos do mundo real. Então, a gente acompanhou isso tudo acontecendo. Então, a hora que a gente entra agora nesse papo, é interessante a gente fazer sempre aquela análise se, cara, isso daqui é o que a gente acredita para o Brasil, se é o que a gente acredita para o restante do mundo, né? Legal. Eu acho que é legal, assim, eu tenho algumas reflexões sobre cada um dos setores. Assim, acho que é legal a gente voltar para o que seria o ganho de tokenização. E é uma discussão que eu tenho bastante para entender quais ativos é possível atacar. Assim, você tem, e é uma das grandes teses ali, inclusive por trás do Drex, uma grande vantagem de Unified Ledger, então você tem um registro único que pode ser compartilhado entre múltiplas instituições e um dinheiro que acaba sendo programável. E aí você pode criar vários protocolos em cima daquele recurso para fazer diversas funcionalidades. Como é que isso se resume na ponta final? Geralmente é custo e preço, e isso destrava alguns produtos. Então, por exemplo, quando você fala da tokenização de ativos financeiros, para mim, o ganho principal está em capilaridade, porque você consegue fazer ativos menores, e desintermediação. Assim, a desintermediação é um pouco complicada de se falar no âmbito de cliente, porque eu não acho que cliente é desintermediado. O cliente de uma instituição continua sendo, e acho que é até um pouco o que a Paloma comentou. A desintermediação vai a nível de custódia. Então, provavelmente, e aí olhando mais para frente regulatoriamente, você vai poder ter um determinado ativo no qual você consegue sair entre múltiplas instituições. Consigo entrar em uma e sair na outra, e aí você tem um papel que o cliente está menos preso à instituição e, de fato, ele tem mais flexibilidade. Mas, de fato, o cliente é de instituições específicas e eles que têm o canal de distribuição. E aí, provavelmente essas instituições vão acabar ganhando com outros serviços e não só a custódia. Ela vai ganhar com serviços de research, ela vai ganhar com múltiplos serviços que ela pode dar ali dentro, antecipação de recebível, N coisas para aquele cliente final, em cima daquele security que ele tem ali dentro. Então, acho que para security, isso é o principal ponto. Um dos pontos importantes a gente abordar nesse censo é que não é uma agenda só de Banco Central. Então, quando a gente fala de Drex, a gente está falando provavelmente de um escopo após o piloto ainda bastante limitado, que na minha avaliação vai ser muito para crédito e para funcionalidades específicas de banco que deveriam capturar isso reduzindo o OPEX.
Então, eu fazia uma determinada conta escrow com inputs que são automatizados e outputs que são automatizados via uma blockchain. Ali você tem um ganho muito grande, ou você fazer, por exemplo, a liquidação de ativos financeiros, caso exista um default, via um smart contract. Então, está em código e você diminui o custo operacional. Ali estão os ganhos principais na saída. Agora, para a security, depende muito de uma agenda CVM. Por isso que hoje a gente continua ainda muito nichado no sandbox regulatório. De certa forma, é uma agenda que eu acho que vai continuar crescendo, mas eu acho que uma grande destrava que pode surgir organicamente antes do security, que ainda é pouco observada, são tokens de utilidade. E aí eu coloco, por exemplo, a tese de etiqueteira antes, então, como grande destrava fora do escopo regulatório, a tese de token como CRM digital, que surgiu bastante ao longo do tempo. Então, um exemplo, até o que vocês têm construído, mas um exemplo que eu acho super interessante são aquelas ativações de marca que você coloca o cliente dentro da blockchain com abstração. Isso gera a possibilidade daquele cliente entrar por uma marca e ser ativado por outra. Então, você tem todo o histórico daquele cliente, não necessariamente pessoa física, ele pode saber via e-mail e etc., mas você tem via carteira o perfil de consumo daquele cara. E a marca acaba tendo aquele cliente como um instrumento de ativação via um token, via qualquer outra coisa. Então, ali eu acho que ainda tem um nicho grande para crescer, que ainda é pouco explorado e é muito nichado no security. Então, eu acho que assim, são dois ângulos distintos, eles correm paralelamente, mas um foge bastante do que você tem de padrão regulatório hoje e dá para ser explorado mais. Por isso que eu acho que ele vai acabar sendo mais rápido. Security, eu acho que o Drex vai destravar bastante. Assim, pós o piloto do Real Digital, eu entendo que a CVM também vai acelerar nessa. A gente já acelerou, surgiu com o sandbox regulatório, mas eu entendo que deva encabeçar mais. A gente vê isso na Genial como um grande potencial ali. E um outro ganho óbvio de settlement e liquidação. E isso, assim, eu nem citei porque é o ganho mais prático e mais óbvio ali que a gente provavelmente vai ter em D0 para liquidação de ativo financeiro. Legal. A Paloma, nessa parte da CVM, como é que vocês estão trabalhando com as ações, né? A gente está trabalhando bastante. Que nem eu comentei, a gente está no Sandbox segundo ciclo. O Sandbox deve encerrar em junho ou julho do ano que vem, se eu não me engano. Então, a gente também está ansioso para qual que vai ser a nova regulação de fato, porque hoje a regulação que a gente tem é a tradicional. Então, eu preciso ter um ambiente de negociação regulado pela Resolução 135, eu preciso ter uma depositária, eu preciso ter um custodiante, eu preciso ter um escriturador, eu preciso ter diversas figuras guardando as mesmas informações em diferentes partes dos sistemas deles. Então, a gente está tentando pensar, será que eu preciso de todas essas figuras? Será que todas essas figuras têm espaço, mas vai mudar um pouco o papel delas, de como elas fazem isso em DLT? Na Before, a gente aplica DLT muito numa camada de pós-negociação. Então, o cliente ele manda a ordem, ele negocia o ativo, e eu uso ela para fazer essa camada de pós, que é fazer a liquidação ainda off-chain, porque a gente não tem o Drex, então ainda faço por meio de transferência de fundos. Liquidou, posso transferir o ativo de uma carteira para outra, posso iniciar os processos de conciliação com os participantes. Mas é assim que a gente vai continuar operando? Será que vai ter alguma diferença? Hoje, no Sandbox, a gente tem diversas dispensas e está esperando vir a resolução final. Então, eu dou esse disclaimer porque eu sei que está todo mundo ansioso, a gente também está ansioso e a gente não tem nenhuma informação privilegiada comparada com o resto do mercado, não, tá? Legal. E aí, só uma dúvida. Hoje vocês utilizam blockchain pública para fazer esses registros? A gente escolheu usar a permissionada. Hoje a gente está em Quorum, estudando migrar para Bezel por conta do Drex. Então, é uma rede só para participantes da Before. Até um comentário que eu ia fazer. Mais participantes começando a fazer operação em redes blockchain permissionada, será que cada um vai ter a sua própria rede blockchain permissionada? Será que a gente vai, todo mundo para do Banco Central, ele vai expandir a multiativos do Drex para valor mobiliário? Ou será que a CVM vai ter uma rede dela? São perguntas que a gente só consegue fazer a mesma pergunta, a gente ainda não sabe a resposta. Legal. E como é que você vê, já na parte dos tokens com blockchain públicas, a segurança dos tokens, na verdade? Porque assim, o cliente ele acaba ficando com ativo na blockchain de vocês, é um token que vocês entregam para ele, em uma wallet? Como é que... A gente não entrega o token para o cliente, a gente mesmo faz a custódia daquilo por conta do nosso modelo de negócio. A gente tem que assumir algumas funções de depositária, porque nós somos dispensados de uma depositária. Então, sou responsável pela guarda daquele ativo e pelo controle de titularidade.
Para isso, a gente mesmo, a Bifor mesma faz a criação e gerenciamento das chaves privadas. Então, o cliente não tem como pegar um token de ação da Bifor e fazer a autocustódia dele. Isso não é um impedimento técnico, isso é uma questão regulatória. Se ele passa aquele token para uma autocustódia, depois ele vai fazer negociações privadas daquilo, a gente perde o controle da titularidade, não consegue exercer essa responsabilidade específica de depositária que nos foi imputada. Legal. Não, bacana. Muito regulatório, né? Não, mas acho que é importante, porque foge um pouco do Drex, né? E... Até nesse sentido, assim, quando eu falo que a gente provavelmente vai diminuir esse papel de custodiante, eu acho que é importante a gente entender que é quase que os custodiantes ainda ficam, mas dentro de um escopo limitado. Essa possibilidade da gente tirar um valor mobiliário e eventualmente levar ele para uma carteira, MetaMask, assim, isso é muito inviável para ativos regulados. Então, provavelmente, e é por isso que eu digo que tem uma segregação muito grande, provavelmente o que você vai ver para esses utilities, que é o que eu comentei, um token, por exemplo, de CRM digital ou qualquer coisa do gênero, é essa migração, porque não existe um enforcement regulatório para existir um custodiante. O papel do custodiante vai mudar e provavelmente vai ficar mais flexível, vai ter impacto em preço e etc. Mas provavelmente será dentro de uma blockchain permissionada. A minha aposta é que vai ser uma só. Eu não acho que vão ser várias, até... É a mesma discussão que a gente está tendo de privacidade hoje. Muitas das soluções de privacidade que você tem, o que você perde com aquela solução é composabilidade, que é um dos grandes ganhos que você tem em blockchain. Então, por exemplo, eu poder pegar um determinado ativo que todo mundo enxerga na rede e usar ele como garantia para um empréstimo. Determinadas soluções de privacidade perdem isso. Aqui você tem quase que a mesma coisa. Assim, você precisa que esse ativo seja observado por todo mundo, que exista composabilidade dentro dele, mas vai ser dentro de uma rede fechada e dificilmente você vai ter múltiplas redes para não precisar fazer bridges ou precisar fazer integrações entre essas redes. Por isso que eu acho que assim, o caminho mais simples e mais prático e provavelmente que vai ser adotado vai ser uma agenda conjunta para ter uma blockchain específica. Legal. Realmente olhando dessa forma, é o que seria o certo. A grande questão é que a gente acompanha nas redes públicas, as redes públicas que estão mais se destacando são as que fazem justamente essa bridge entre blockchains diferentes. Justamente porque não tem como a gente, dentro de um sistema que visa ser descentralizado, centralizar tanta informação. Ter um ente só como o super administrador de determinado sistema. Eu acho muito difícil que um cartório vai se integrar e ele vai passar a regir sobre as regras do Banco Central, por exemplo. Assim, vai ser muito difícil. Seja cartório, seja um player como o Detran, por exemplo. Detran vai criar o modelo dele de transferência de documentos, ele vai ter que se integrar com o Banco Central. Na minha opinião, vai ser muito pelo contrário. Cada um, de fato, vai ter uma rede própria, e o que vai ser hiperregulado é a interoperabilidade entre as redes. Mas que, enfim, de novo, quem que é responsável pelo smart contract? É o Detran ou é o Banco Central? Né? Quem que vai ser responsável por quê, entendeu? Aí eu acho que é interessante, porque hoje em dia, quem faz deploy nessa rede de piloto do Drex? É o Banco Central. A ideia, e até as discussões, é que não seja só o Banco Central que faça deploy. E aí, eventualmente, você consegue permissionar para alguns outros players fazerem deploy de contratos sob regras diferentes e distintas. E aí você não rege só no Banco Central. Mas aí é uma discussão assim, que vai muito longe. É por isso que eu acho que vai ser um ente por vez. Eu acho, por exemplo, a discussão mais clara que tem para a Drex, e o exemplo mais claro é a liquidação de compra de veículo. Assim, para mim é uma das que é mais complexa de fazer no curto prazo. Assim, eu acho que é uma das mais distantes, inclusive. Assim, provavelmente a mais próxima é valor imobiliário. Assim, é uma agenda CVM. Dentro desses ativos que seriam regulados ou que precisam de registro, etc. Então, a minha aposta é um pouco diferente. Eu acho que vai ser muito, por exemplo, caso de uso inicial, crédito, e valor imobiliário vai vir na sequência por uma agenda CVM que, obviamente, não vai querer ficar para trás ali num ganho de liquidação tão claro que você tem. Antes de valor imobiliário, provavelmente vão vir desculpa. Antes de valor imobiliário, os títulos privados, tá, que já são regulados pelo Bacen, muito provavelmente. Tá? Depois o Tesouro, coisas do título privado. Assim. Sim, tanto que tem várias empresas do sandbox que atacam esse nicho específico ali do sandbox do Bacen e não do sandbox da CVM. Legal, gente. Aí, fugindo um pouco da parte regulatória,
Vamos pensar na tokenização a partir do momento que os bancos tenham uma wallet e tenham o Drex funcionando. Como é que vai funcionar os ativos do mundo real de forma tokenizada? Será que eles vão ter acesso a um sandbox? Será que as empresas privadas vão ser uma certificadora para poder fazer o registro e transferência desses ativos? Vocês têm alguma opinião? Eu acho que a gente vai voltar para o regulatório, né? Porque não tem muito o que fazer. Porque, assim, ser possível uma empresa sozinha, por si só, falar assim, ó, eu sou aqui um banco X, eu estou emitindo um token e eu sou a garantia desse token, porque eu sou o emissor disso. Isso é fácil tecnologicamente. Então, assim, tokenizar um ativo, a gente já rompeu a barreira da tecnologia para isso. Assim, né? Não existe complexidade para tokenizar um ativo. Existem protocolos que é só você seguir esse protocolo que está dentro da aderência de 98% deles. A grande questão é justamente, eu posso ser quem garante que isso é verdade? Qual é o processo que garante que isso é verdade se eu fiz isso desse jeito? Então, assim, volta sempre para o regulatório, por quê? Porque não é mais uma questão tecnológica, é uma questão de dinâmica de mercado. Então, quem que vai ser responsável? É difícil ter um responsável, né? Então, o CVM vai ser responsável por tudo que o que você deu de exemplo, né? Os tokens com ativos reais por trás. Tudo que é asset-backed é um valor imobiliário. Então, assim, tudo cai na regulação de quem regula valores imobiliários. Então, enfim, eu comecei aqui, vou passar o bastão no momento mais difícil ainda, mas que, assim, volta sempre para o regulatório, né? Assim, vamos tentar pensar, para sair tão do abstrato, um imóvel, né? Que nem você falou. Hoje, quando você compra um imóvel, você vai num cartório, tem que ser no cartório específico daquela região, pegar a matrícula, pegar tudo. Tokenizar não é o desafio, você vai ter que dar aquilo para alguém tokenizar. Só que daí entra quem pode, quem tem segurança jurídica e poder para poder fazer isso, a ponto de você falar, esse tokenzinho aqui do meu apartamento realmente me dá direito ao meu apartamento. Ou eu peguei aquele token do meu apartamento, vendi para o Lucas, e na paralela fui lá no cartório, peguei o meu documento e vendi para o Bruno, e eu vendi 2 vezes a mesma coisa. Esse é o problema. Como você controla a titularidade? Controle de titularidade em valor mobiliário hoje é feito por transferência de titularidade fiduciária para a entidade depositária. Chega na depositária, a depositária fala, agora eu carimbo quem é dono do quê. Para ativos reais, tem diversos entes, são os cartórios, no caso dos imóveis, é o Detran, né? No caso são os Detrans, no caso dos veículos, e por aí vai, que outros tipos de ativos reais que a gente tem. A não ser que você queira fazer disso um lastro, mas aí como é que você faz disso um lastro? Você faz um fundo imobiliário, caiu em valor mobiliário, tem que esperar a regulação também. É isso. Eu queria dar um exemplo que a gente passou, assim, que é bem interessante para ilustrar a dificuldade de você ter confiança. As tokenizadoras, antes dos pareceres da CVM, que saiu o parecer número 4, depois número 6, grande parte delas tokenizava quase num pool. Ela tinha uma conta ali que ela liquidava e que, às vezes, era na titularidade dela ou do cedente daquele ativo ou do recebível que ela estava fazendo. Ao longo do tempo, foi se criando uma percepção, e não era só uma percepção, mas de que o formato de liquidação era inseguro. Porque vamos supor que você tem uma liquidação judicial ali de ativos daquela tokenizadora e aquela conta de liquidação está sob titularidade dela. Assim, você vai ter um super problema, porque fora do escopo da operação, isso não tem nada a ver com a operação, aquele ativo não vai chegar na ponta final, que é o detentor do token. Depois dos pareceres número 4 e número 6, foi se criando um arranjo de que passou-se a ter, geralmente, ou pelo menos as empresas estão buscando isso, colocar uma securitizadora para ter uma conta de patrimônio segregado, e aí, na ponta final, você continua tendo um distribuidor que distribui para o seu cliente, e ali você tem uma conta de liquidação segura, e a grande discussão é o registro. Então, o registro é quem garante que, no final das contas, aquela conta vai direcionar o recurso para o dono do token e quem que é dono do token. Mas ali você sanou a liquidação. Então, assim, é um mercado que está se construindo, mas ele ainda se baseia na confiança de inúmeros players no meio desse caminho. E isso que é interessante a gente entender e observar, e eu acho que é disso que vai derivar a regulação, e ela vai se aproximar da arquitetura tradicional. Provavelmente, o que mais vai mudar é a duplicidade. Assim, essa palavra é bem interessante, porque hoje em dia
você tem duplicidade de registro para ter segurança. Então, assim, em vários pontos da cadeia você acaba tendo duplicidade. E essa duplicidade não precisa mais existir se você tem tudo colocado dentro de uma blockchain, que é um instrumento de registro mais eficaz. Ali, a nível de tecnologia, eu acho que é isso que vai mudar, e as nuances de confiança ali vão ser mais diversas. Provavelmente, quando você tiver a liquidação em moeda fiduciária, esse problema também reduz, porque aí você vai fazer a liquidação, não só a securitização, mas você vai fazer a liquidação via um smart contract. Então, eu vou pagar aquele cliente via real digital, ele vai receber real digital na carteira e eu não vou interferir como banco liquidante naquela operação. Hoje em dia, invariavelmente, alguém interfere. Quem faz a liquidação on-chain cria uma stablecoin para isso. E aí, stablecoin, você tem uma ponta de saída de fato. Então, você continua tendo risco. Às vezes, esse risco não é do banco, porque você já tem um smart contract no meio, mas esse risco é do dono da stablecoin, do emissor da stablecoin. Então, assim, hoje em dia, você não foge do problema sem ter uma moeda de liquidação on-chain. Legal, gente. Acho que, para finalizar, queria saber a opinião de vocês da parte para adoção em massa agora da tecnologia, tirando a parte da regulação, se vocês têm alguma coisa para acrescentar, que vocês acreditam que a tokenização com o Drex vai trazer aí para o futuro breve, né? Eu acho que assim, a frase adoção em massa, eu acho que já aconteceu. Assim, todos os entes que podem ter algum tipo de relacionamento no futuro com essa tecnologia já se relacionam com essa tecnologia, seja como estudo, como prova de conceito, como uso em produção. Eles já olham, já estão bastante dentro dessa tecnologia. Então, eu não vejo isso como algo que está tão fora do mainstream assim. Ao mesmo tempo, eu vejo isso como um produto interno para essas instituições, muito mais do que uma tecnologia que vai ser aberta para todos poderem criar coisas em cima. Cara, a tokenização vai ser muito utilizada por instituições que já fazem trabalhos da qual o produto resultante dessa tokenização é uma boa resposta. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se existem fundos de investimento que são ofertados, e as pessoas procuram a Genial para comprar fundos de investimento, quando existir meios alternativos a um fundo de investimento, de fazer investimentos, vai ser natural que seja feito via a Genial. Então, acho que assim, o futuro dessas discussões é muito de como os grandes distribuidores, hoje em dia, de investimento, vão distribuir essas novas tecnologias. Legal. Eu acho que, assim, de novo, o que eu vejo de ganho ali? Eu acho que assim, a distribuição é o principal ponto. Assim, como a tecnologia vai ser adotada? Você tem um mundo centralizado e ele vai continuar existindo. Eu acho que aspectos sociais ou de utilidade vão sempre ser adotados mais rápido porque eles fogem da questão regulatória. Mas a gente está bem no cerne do regulatório porque assim, o nosso core é esse. Na medida em que você resolve distribuição, você resolve quase tudo. Assim, porque você tem acesso àquela tecnologia via um canal que tem cliente. Assim, e a tecnologia, ela por si só tem ganhos na liquidação, ela tem ganho em custo, ela tem ganho em várias frentes. Então, assim, eu acho que a principal questão hoje é a distribuição. Assim, se você falar de token, principalmente security token, é distribuição, e eu acho que é uma questão que está sendo endereçada relativamente rápido. Assim, eu acho que, por exemplo, aquela discussão do que você teria de tokens não regulados, que a CVM endereçou para 88, pode acabar sendo uma destrava de valor para duas coisas, para a própria 88, para o mercado de crowdfunding como um todo, que vai passar aí muito mais para crédito, que talvez acabe tendo um nicho mais interessante de desintermediação, e pode ter um nicho ali para as próprias tokenizadoras, não no âmbito de ativo, mas de começarem a se plugar mais no mercado para fazer distribuição e ter mais cliente. Mas vai ser importante se plugar em alguém, provavelmente. Porque, assim, para os pequenos players que hoje em dia fazem tokenização, que hoje em dia são players de tecnologia, é muito oneroso ter canal. Então, você disruptar canal sem ainda ter um ganho muito claro, e ainda são ganhos pouco expressivos, muito mais para o emissor do que para o cliente final da tokenização. Você vai precisar se plugar antes do que ter todo o gasto para desenvolver esse canal B2C. Assim, no limite, eu acho que é principalmente esses caras começarem a se plugar nas grandes instituições, nos intermediários, para começar a vender, e eu acho que isso gera adoção. Concordo com o Bruno nessa parte para a distribuição voar, a gente tem que se plugar, cada um com o seu expertise, tecnologia, distribuição, ninguém precisa entrar na seara do outro, do amiguinho, mas eu queria trazer aqui um ponto que eu acho que o Viriato colocou dos painéis anteriores, que foi sistema legado.
Não adianta a gente construir a coisa mais bonitinha do mundo numa DLT permissionada, pega tudo real time, olha o wallet, olha o smart contract, olha tudo ali. Que nem eu falei, online, o que está acontecendo se o seu sistema legado continua precisando de um arquivo TXT posicional para fazer a conciliação. Se o seu conta corrente precisa continuar recebendo, não sei, chamada de webhook, por exemplo. Assim, a gente tem o desafio do sistema legado, porque a gente está construindo uma infraestrutura super bonita. Eu fico assim, eu fico emocionada quando a gente constrói essas coisas, mas depois a gente tem que fazer ela conversar com o mundo real, entre aspas, até dos distribuidores. Então, a gente vai construindo várias camadinhas. A gente tem a DLT permissionada na Before, a gente tem a camada de APIs para você se conectar com a DLT permissionada, se você não for um player capaz de ter um nó e rodar um nó na sua infra. Então, acho que para a gente que está fazendo tokenização, o desafio é ter diferentes tipos de infraestruturas para conseguir se conectar com diferentes tipos de diferentes níveis de maturidade de players. Legal, gente. Alguém tem alguma pergunta? Tem 2 minutinhos? Deixa eu ir mais para cá. Não, imagina, de forma alguma. A minha pergunta tem a ver com suitability, né, que é um assunto que a Paloma gosta, que eu sei. A hora que você fraciona, por exemplo, vamos supor que você criou um token de um tipo de investimento. Mais perto? Desculpa. Vamos supor que você criou um token de um tipo de investimento que seria só para investidor qualificado, investidor profissional. Aí você vem, fraciona ele e distribui tokens dele de R$1, R$10, que seja. Muda a questão da suitability, sendo que a suitability, a hora que você olha a análise de perfil de investidores, tem a ver com apetite a risco, tem a ver com disponibilidade do dinheiro, o que você faria se cai, não sei o que lá. E a minha questão é a seguinte, se você tiver a transferibilidade de token, da titularidade, você deveria respeitar a questão da suitability. Por exemplo, eu vou fazer uma transferência no peer-to-peer para uma outra pessoa física, e ela não tem o mesmo perfil de investidor que eu. Ela deveria poder receber aquele token, ou o smart contract deveria olhar uma suitability associada à credencial dela e falar assim, opa, você não pode receber esse tipo de token? Marcel, adoro suas perguntas. Por isso que eu, particularmente, não gosto de falar que tokenização democratiza acesso, porque democratizar acesso quer dizer que eu estou oferecendo aquele token para mais pessoas. Eu deveria oferecer esse token desse ativo para mais pessoas ou não? A gente tem que respeitar normas de suitability. Não necessariamente eu vou pegar e vou vender um token de recebível para um senhor aposentado. Não necessariamente vai fazer parte do perfil de suitability dele. O valor não muda a questão de suitability. Olha, aí cada suitability é uma norma mais principiológica. Geralmente quem tem que aplicar ela são os intermediários. Posso até voltar para o Bruno se você quiser para ele explicar como é que fazem na Genial. Na Before, como a gente está falando de ações, dentro da 88, por valor baixo, a gente continua aplicando. Tá, assim, todos os disclaimers para quem está comprando. Quando a gente desligar esse canal próprio e for com a corretora, daí as corretoras que são responsáveis por analisar. Então, ela, às vezes, tem casa, o Marcel, que eu já vi, pegando, como é que chama? Declaração do cliente. Ele quer muito comprar um ativo que ele não tem perfil, mas ele está ciente dos riscos, ele assina uma declaração. A norma de suitability te deixa fazer isso. Agora, essa parte de troca de titularidade, não é nem o suitability a pior parte. A pior parte hoje é, se for entre 2 diferentes intermediários ou custodiantes, eu não posso simplesmente pegar o ativo do Marcel na corretora A e mandar para o Marcel na corretora B. Mesmo que seja uma portabilidade, por exemplo, eu tenho que bater na porta da corretora B, perguntar se ela está de acordo comigo transferindo esse ativo para lá. Então, algo que a gente que trabalha com blockchain, com tech, está acostumado, que é uma transação que dura meio segundo para montar, no mundo real ela demora 2, 3 dias para você fazer uma transferência de custódia, porque eu tenho que pegar vários OKs de várias pessoas, e isso é regulação. Mas eu acho que, pelo menos do lado da portabilidade, vai mudar. Se eu não me engano, eu vi um post da CVM essa semana falando que vai colocar em audiência pública uma norma para tentar tornar esse processo mais fácil e mais rápido para o cliente. O Open Investment. Então, assim, vamos esperar, porque hoje a maior parte das barreiras, a gente tenta sair de regulação e volta para a regulação. É regulatório. Obrigado. Legal. Mais alguma pergunta? Senão, vamos encerrar. Né? Não, assim, o que eu acho é que de início não vai mudar. Assim, você vai ter... Porque como você não tem a possibilidade de mover entre carteiras, não é a escolha do usuário, você não tem como fazer um withdrawal ou enviar para uma outra carteira, hoje em dia, o papel do custodiante, que eu até falei que eu acho que vai mudar muito ao longo do tempo, ele se mantém. Então, o que eu acho que talvez mude, não seja você
você continua como custodiante, mas talvez a arquitetura que vai mudar é que quando você fizer uma solicitação de mudança de titularidade ou de você fazer uma STVM, você vai ter algum contrato programável direcionando aquilo. Mas, assim, suitability, como a gente vai continuar nesse ambiente regulado, eu acho que continua igual. Aí a discussão de ticket realmente muda. Assim, pô, é um ativo que o cara está comprando muito mais fracionado. A cota não é mais R$500, a cota é R$10. Ali eu acho que é uma discussão válida, mas eu acho que vai entrar muito mais no regulatório. Mas enquanto a gente continuar com essa custódia do intermediário, que eu acho que é inclusive a arquitetura que é desenhada pela maioria dos players de tokenização, ele ainda vai controlar essa questão de suitability. Não vai ter muito como fugir, porque é um enforcement regulatório. E eu acho que até deveria, assim, na ótica de proteger o próprio investidor, assim, tem que ser algo que os intermediários vão seguir. E aí é uma discussão posterior, como é que ele vai colocar um smart contract para intermediar isso se o cara fizer um pedido de STVM. E aí provavelmente vai ser muito mais rápido, realmente. Assim, ele pode sair, ao invés de demorar esses 3 dias, o cara vai conseguir fazer em 1 hora, muito menos tempo. Talvez até na própria transação, quando ele for fazer, já leva todas as informações que o outro lado é capaz de analisar. Legal, gente. Agradecer a Patrícia, o Bruno e o Lucas. Vamos para o próximo painel agora ou almoço? Não sei. Obrigado, viu, gente?